Pensando como economista. Esse aí vai ser o assunto de hoje. Eu quero fazer um fechamento do capítulo 2 do livro de Introdução à Economia do Mankiw. Esse livro aqui, ó. O livro é um livro que eu utilizei na faculdade, na disciplina de Introdução à Economia. Caso você tenha interesse, o link dele está aqui na descrição. Então, é um gigantesco livro, né? Mas estou conseguindo avançar aos poucos aqui no canal com a construção desta playlist de economia básica. Lembrando disso, o assunto geral desse vídeo é economia, o assunto específico é economia básica, que é a playlist, né? E hoje o assunto então é Pensando como um Economista, que é o título do capítulo 2 desse livro. Isto porque o capítulo 1, deixa eu até pegar aqui, o capítulo 1 dele diz o seguinte: 10 princípios de economia. Eu já gravei vídeos sobre isso, muitos vídeos na verdade, e então comecei a gravar sobre o capítulo 2, que é Pensando como um Economista, e aí tem o economista como cientista, o economista como conselheiro político, né, e as divergências que existem entre eles. Então já gravei vídeos sobre todos os subtemas, subassuntos, vamos dizer assim, desse capítulo. E o que é que eu pretendo no vídeo de hoje é fazer uma finaleira mesmo, uma finalização com o texto que o Mankiw traz aqui e com o resumo que ele traz sobre esse capítulo. Então ele diz o seguinte, os 2 primeiros capítulos do livro, contando com este, né, apresentam a ideia, ou a quem está utilizando esse livro, ideias e métodos de economia. Agora já estamos prontos para trabalhar. Ele está sugerindo essa ideia por conta dos próximos capítulos, né? E ele explica isso agora, no próximo capítulo. Vamos começar a aprender em mais detalhes os princípios do comportamento e da política econômica. Ao avançar pelo livro, você precisará explorar muitas de suas habilidades intelectuais. Pode ser útil que você tenha em mente um conselho do grande economista John Maynard Keynes. Então aqui ele traz uma citação do Keynes. Vamos ver o que é que ele disse. É um texto longo, então lá vou eu. O estudo da economia não parece exigir talentos especializados de grau mais elevado do que o normal. Então essa é a primeira citação dele. Não parece exigir grau mais elevado do que o normal. Não é, 3 pontos, um assunto fácil se comparado... não é um assunto fácil, 3 pontos, se comparado com a filosofia ou a ciência pura. Então o que ele está sugerindo é que se você pega a economia, esses conceitos todos, né, e compara com a filosofia ou com a ciência pura, ele parece mais fácil. Pelo menos é o que ele está sugerindo aqui. Na continuação do texto ele diz o seguinte: uma disciplina fácil em que bem poucos se sobressaem. Agora já com uma exclamação, né? O paradoxo pode ser explicado talvez pelo fato de que os especialistas, ou de que o especialista em economia deve possuir uma combinação rara de dons. Então, um economista ele deve possuir uma combinação rara de dons. Ele deve ser o quê, segundo ele? Matemático. Gostar de matemática, né? Ele tem que ser historiador, gostar dos fatos passados e presentes também. Deve ser um estadista e deve ser um filósofo, em certa medida. Deve compreender símbolos e falar por meio de palavras, ou seja, precisa ser um linguista também. Deve contemplar o particular em termos do geral e abordar o abstrato e o concreto em uma só linha de pensamento. Deve estudar o presente à luz do passado, com a intenção de compreender o futuro. Então, o economista deve estudar o presente observando o passado, com a intenção de compreender o futuro. Nenhuma parte da natureza do homem ou das suas intuições deve ficar inteiramente fora de sua atenção. Deve ser ao mesmo tempo determinado e desinteressado, tão distante e incorruptível quanto um artista, mas por vezes tão próximo da terra quanto um político. Faltou. Esse aqui é o texto do Keynes, né? Só senti falta de uma pegada espiritual aqui no meio também, né? Porque no fundo o economista ele também tem que entender que o aspecto religioso, e aqui separando, né, do que seja religião e do que seja espiritual, são coisas que são distintas. Então faltou essa única citação dele aqui, que eu posso até talvez enquadrar ali um pouco, quando ele cita o artista em si, né? Mas isso tem que levar muito em conta, porque isso influencia e muito a economia, muito. É um grande encargo, mas como prática, você se sentirá cada vez mais habituado a pensar como economista. Então essa é uma citação do Keynes que o Mankiw trouxe aqui. O Keynes é um importante economista
de toda a história do pensamento econômico, inclusive lá da década de 30, década de 40. Bom, o que eu acho sobre esse texto, aliás, acrescentando, eu já falei que eu acho que falta só essa questão mais religiosa também, tem que ser levado em conta, mas quando eu estava na faculdade de economia, eu me lembro que eu sempre comentava com todo mundo quando a gente entrava nessas discussões, né? Eu entendo a economia como filosofia do comércio. Economia é isso, né? É uma filosofia, assim, filosofia no sentido de que precisa levantar discussões, teorias, usar a sua capacidade intelectiva para entender e compreender os fatos econômicos. E aí eu sempre dizia que, para mim, ciências econômicas é filosofia do comércio. Tenho essa visão, né? Apenas para tentar explicar, né, que é uma coisa mais abstrata, mas ao mesmo tempo ele traz aqui no texto que não é só isso, né? Tem que entender de matemática, tem que entender um pouco de história, um pouco de filosofia, e isso faz todo sentido porque, pelo menos aqui no Brasil, economia, assim como administração, contabilidade, acho que comércio exterior também, deixa eu me lembrar se tem mais uma, gestão da informação, mas enfim, as três principais, né, economia, administração e contabilidade, e aqui o foco do vídeo é a economia, não sei se você já percebeu, mas ela está categorizada como ciência social aplicada. Ou seja, o que é que isso aí significa? Ciência social aplicada. Ela é uma espécie de ciência mix, ou seja, que ela mistura um pouco de humanas e um pouco de exatas. Então é uma ciência social aplicada nesse sentido que ela é uma ciência social, mas ela também é aplicada. E quando se faz essa aplicação, aí é que você percebe um pouco do lado mais de exatas de economia, pelo menos essa é a minha visão, tá? Então ela a economia classificada como ciência social aplicada justamente por ter um pouco dos dois mundos, lá de exatas e de humanas também. A parte de humanas é mais a questão histórica, as informações de história de modo geral e até de filosofia, enquanto que a parte que tem mais relação com exatas tem a ver com os cálculos em si, né? Tanto é que eu tive cálculo 1, cálculo 2, são matérias de exatas, né? Muita estatística também, estatística 1, 2, econometria, entre outras várias matérias que são mais de exatas. O que mais que eu poderia comentar sobre isso? Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Então tá, a questão de ser... na verdade, eu acho que era mais isso mesmo. Então ela é uma ciência social aplicada pela própria categorização e pelo seu próprio uso também, né? Então, pensar como economista é pensar nessas diversas maneiras, né? O pensamento matemático, o pensamento de um historiador, o pensamento de um político, talvez até, se for um conselheiro, né? E o pensamento de um filósofo, principalmente, né? E aí ele traz um breve resumo aqui no final, para fechar esse capítulo, né? Que diz o seguinte: os economistas tentam abordar sua disciplina com a objetividade dos cientistas. Então, isto aí seria o economista como cientista. Como todos os cientistas, eles formulam hipóteses. Hipóteses são tentativas de explicar algum determinado fenômeno. Então, hipótese 1, hipótese de que pode ocorrer isso, por exemplo, né? Pode estar acontecendo isso. Apropriados e constroem modelos simplificados para entender o mundo que os cerca. Então, o economista, já pensando nesse lado matemático, ele trabalha muito com modelos. Modelos são reduções de um determinado fato da realidade. Então, eu me lembro que quando eu estava na faculdade eu tinha professores que criticavam, né, esse reducionismo da economia matemática, vamos dizer assim. Mas eu vejo que modelo tem que existir, né, seja matemático ou não, mas o modelo é uma simplificação mesmo. Essa é a razão dele, para depois uma aplicação num contexto maior. Dois modelos econômicos simples são o diagrama do fluxo circular e a fronteira de possibilidades de produção. Eu já gravei vídeos sobre cada um deles, né? São os dois modelos básicos da economia. O diagrama do fluxo circular, ele basicamente mostra a relação que existe, né, do mercado de bens e serviços entre famílias e empresas. Ele é um modelo básico por conta de que ele só coloca dois agentes ali. O agente econômico é a família e as empresas. Aí neste modelo básico não envolve ainda nem o governo e nem o comércio internacional. E o segundo modelo é a fronteira de possibilidades de produção, que é basicamente um modelo cartesiano ali, eixo XY gráfico, que eu vou gravar vídeos mais para frente para a gente entender um pouco basicamente sobre essas questões matemáticas que tem que ter, né? Então nessa relação XY ele coloca a relação preço versus quantidade, né? Então, nessa relação, ele apenas tenta trazer a ideia nesse modelo de que se uma economia produz algo, ela tende a produzir mais daquilo e menos de outro. Então, é essa troca.
Então, só recapitulando aqui essa relação cartesiana que eu disse, x e y ali de gráfico, né? Não é preço e valor, não, é um produto em relação ao outro. Então, você tem um produto A e o produto A no eixo Y e o produto B no eixo X. Então, quanto mais se produz do B, menos se produz do Y. E vice-versa, quanto mais se produz do Y, menos do B. E aí existem diversas razões pelas quais isso acontece. E o que mais que ele diz? O campo da economia se divide em dois subcampos, microeconomia e macro, né? Microeconomia, ela está mais interessada em saber o que determina o preço, então ela estuda mais o mercado entre famílias e empresas. A macroeconomia é uma coisa mais ampla, que estuda a economia como um todo, taxa de juros, nível de desemprego e emprego, né? Os microeconomistas estudam a tomada de decisões pelas famílias e pelas empresas e a interação entre elas no mercado. Já os macroeconomistas estudam as forças e as tendências que afetam a economia como um todo, como eu disse. E agora um outro assunto, né? Uma declaração positiva é uma afirmação sobre o mundo como é, e uma declaração normativa é uma declaração como o mundo deveria ser. Então tem essas duas visões dos economistas, quando eles fazem declarações positivas, só fazem uma descrição mesmo do mundo. E uma declaração normativa é como o mundo deveria ser, são visões diferentes. Os economistas que assessoram os formuladores de políticas oferecem conselhos conflitantes por causa da diferença de julgamento científico ou da diferença de valores. E às vezes os economistas concordam. Então, os economistas, eles pensam, sim, diferentes uns dos outros, que tem a ver principalmente com essa questão de visão normativa, visão positiva do mundo. E quanto ao julgamento científico, que as teorias divergem, elas não chegam, né? Os modelos nem sempre são unânimes, e diferença de valores entre eles, valores morais mesmo. Beleza? Então eu fico por aqui, esse foi o vídeo resumão do capítulo, e eu fico